Olá, eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Essa semana, e que semana, né? Essa semana eu trago aqui para conversar com a gente o sociólogo, politólogo, ele prefere politólogo a cientista político, Sérgio Abranches. O Sérgio é alguém que conhece profundamente o sistema político brasileiro, já entrevistei aqui nesse programa algumas vezes, e até por ter sido a pessoa que batizou o nosso sistema de governo de presidencialismo de coalizão, isso lá em 1988, antes da Constituição ser promulgada. O Sérgio é alguém que compreende a maneira como o poder político se organiza no Brasil como poucas pessoas conhecem. A gente teve uma tentativa de golpe de Estado no domingo, dia 8. O que foi essa tentativa? Como é que essa tentativa se organizou? O que a gente precisa aprender com ela? O que a gente precisa aprender com a reação do governo Lula a ela, com a intervenção na segurança no Distrito Federal e, na sequência, a reunião com os governadores, com os ministros do Supremo, com os presidentes da Câmara e do Senado. O governo Lula acertou, o governo Lula errou. E qual o estado mesmo da democracia brasileira nesse ponto? Os militares. Com o que a gente precisa nos preocupar? Com o que a gente pode ficar tranquilo? Com vocês, Sérgio Abranches. Sérgio, muito obrigado por ter aceito aqui o convite para a conversa. Pedro, é sempre um prazer conversar com você. Pô, não, cara, poucas pessoas entendem o sistema político brasileiro com você. Então, nesses momentos de alta crise, eu gosto sempre de te ouvir. Deixa eu fazer um desenho. A gente está gravando, o programa vai no ar na manhã de quarta-feira, mas a gente está gravando na manhã de terça, no final da manhã, início da tarde de terça-feira. Deixa eu desenhar para você como é que eu estou entendendo que a coisa aconteceu no domingo. Em algum momento, Anderson Torres decide ir para os Estados Unidos. Todo mundo já, ex-secretário, agora exonerado de Segurança de Brasília, até 31 de dezembro, ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Decide ir para a Flórida, justamente onde está o Bolsonaro. E deixa um sub do sub, para usar a expressão do Lula, no comando da segurança em Brasília. Havia um acordo entre o governador de Brasília, Ibanez Rocha, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, de que as milhares de pessoas que vieram de todo o Brasil, bolsonaristas, para fazer os protestos no domingo, dia 8 de dezembro, não entrariam na esplanada dos ministérios, que haveria uma proteção pesadamente policiada pela Polícia Militar do Distrito Federal para impedir essa entrada na esplanada dos ministérios. De qualquer jeito, Flávio Dino estava acompanhando a coisa toda. Como combinado, a PM do DF começa a acompanhar essas pessoas e, quando elas já estão caminhando na direção da esplanada, toma-se a decisão dentro da Polícia Militar do Distrito Federal de que aquelas são todas pessoas de bem, são todas pessoas de família, está tudo certo. Segundo a história que nós sabemos, alguma autoridade policial comunica ao governador que vai liberar os PMs que estão na esplanada, porque, afinal de contas, não tem nenhum risco de acontecer qualquer coisa. A multidão já está chegando na esplanada quando, por WhatsApp, Ibanez Rocha comunica ao ministro Flávio Dino: olha, tirei a polícia, a gente decidiu tirar a polícia militar lá da esplanada porque não precisa. As pessoas chegam, tomam primeiro o Congresso Nacional, existe uma resistência por parte da Polícia Legislativa, mas a Polícia Legislativa não serve para conter multidões e, num domingo, eram poucas pessoas. Na sequência, tomam o Palácio do Planalto. A porta do Palácio do Planalto é aberta para eles. Não existe nenhum tipo de arrombamento.
não existe nenhum tipo de notícia de por que os soldados, existe um destacamento policial, um destacamento do Exército permanente dentro do Palácio do Planalto. Esse destacamento é permanente. Não há nenhum tipo de resistência à invasão. A porta do Planalto é aberta para essas pessoas. E dentro do Palácio do Planalto, algumas dessas pessoas parecem saber exatamente para onde elas deviam ir. Pegam armas, pegam documentos, principalmente dentro do gabinete do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional, que comanda essas tropas que ficam dentro do palácio. Não conseguem invadir, por conta da segurança, o gabinete do presidente da República. O terceiro prédio onde não havia segurança a ser invadido é o prédio que é completamente depredado, que é o Palácio do Supremo Tribunal Federal. Nesse meio tempo, há uma confusão, não há resistência por parte da polícia, não houve qualquer ensaio, existem alguns focos isolados, né? Um policial é apeado do seu cavalo, tudo mais, mas não existe de fato, existe um bate-cabeça. Esses prédios permanecem invadidos até que o presidente da República, o presidente Lula, toma a decisão de fazer uma intervenção na Polícia Militar do Distrito Federal. Isso não é uma coisa trivial de você fazer, não é uma coisa que você instala e faz em 5 minutos. Demora algumas horas, você tem que fazer o decreto, tem que haver uma redação. Há cuidados, porque dependendo de como você faz o decreto, você não pode aprovar uma série de medidas dentro do Congresso Nacional. Então, tem que haver um debate, mas essa intervenção ocorre. O governo federal assume o comando da Polícia Militar do Distrito Federal e, a partir daí, os invasores são repreendidos, são retirados primeiro dos prédios e depois detidos, muitos deles levados presos em flagrante. Simultaneamente, em vários pontos do país, teve início uma série de movimentos igualmente bolsonaristas para a tomada de refinarias. Houve um movimento que parecia estar se dirigindo em São Paulo ao Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do Estado. Quer dizer, se esse desenho que eu estou fazendo estiver correto, Sérgio, a primeira impressão que dá, e acho que dá para falar com alguma tranquilidade, que é uma convicção, é de que a Polícia Militar do Distrito Federal, ou o comando da Polícia Militar do Distrito Federal, planejou essas invasões. Ou, se não planejou, entendeu que era do seu interesse, por algum motivo, que essas invasões acontecessem e organizou a coisa de forma a pegar o governo federal de surpresa e permitir que as invasões acontecessem. Algum tipo de envolvimento parece ter havido por parte do Gabinete de Segurança Institucional, porque, afinal de contas, não houve resistência militar, embora houvesse soldados dentro do Palácio do Planalto. Não se deu nenhum tipo de resistência. Um golpe de Estado foi planejado no sentido de que a ideia era sequestrar o comando físico, os prédios do comando dos 3 poderes, e, ao mesmo tempo, isolar, talvez bloquear estradas, certamente tomar algumas refinarias, das quais, evidentemente, o país depende. E, a partir desse sequestro desses prédios, tentar convocar mais pessoas à rua, talvez tentar botar o exército a favor de um movimento, mas tentar impulsionar, a partir daí, um golpe de Estado. Ocorre que, primeiro, o exército pode não ter resistido naquele momento ali, mas nenhum general se movimentou também para apoiar a coisa. E, a partir da intervenção, a Polícia Militar obedeceu, acatou a intervenção e, perante as ordens dos novos chefes, fizeram trabalho.
expulsaram as pessoas, prenderam, tudo mais. Você acha que eu estou delirando quando eu digo que houve o planejamento de um golpe de Estado? Não, mas eu acho que certamente não foi a PM, sabe, Pedro? Eu acho que claramente esse foi um movimento Perdão, o que eu quis dizer era que a PM é, topou, não que ela estivesse encabeçando. Claro. eu acho que é um movimento orquestrado. Eu não creio que tivesse que a intenção fosse o golpe imediato. Isso aí está parecendo mais com aquelas estratégias que a gente conhece desde o nazismo, de criar desordem, desestabilizar e, e criar uma sequência de instâncias de desordem civil que deixem claro, um, que a sociedade está sublevada, dois, que o governo não tem capacidade de assumir controle sobre a situação, é um governo fraco, né? E aí, então, a intervenção, o golpe de Estado para repor as coisas no lugar, para restabelecer a ordem. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, as lideranças que a gente pode perceber que existiam nesses movimentos são lideranças secundárias, né? Elas são lideranças de tropa. Você manda para a rua, tem aqueles infiltrados que aproveitam determinados movimentos para dirigir as pessoas. E lideranças espontâneas. Quer dizer, quando você põe uma turba na rua, você tem sempre a expectativa de que ali vai ter algumas pessoas com capacidade de liderança que vão tocar a coisa para frente, que vão manter o ânimo, né? Beligerante. Mas evidentemente que não estava na rua nenhuma liderança com musculatura e com tamanho suficiente para dizer, tá bom, assumiu o governo, assumiu o poder, vamos, né, peço às tropas que se reposicionem de tal forma que a gente possa isolar o poder do ataque dos comunistas, dos petistas, enfim, dessas coisas. Não tinha, quer dizer, a liderança mais importante, quem passou o tempo todo insuflando e criando um clima golpista, que era o Bolsonaro, estava fugido para os Estados Unidos, em Orlando. Não tinha nenhum general ostensivamente também no comando, quer dizer, então não tinha. Eu hoje na CBN eu estava dizendo que são dois níveis, né? Você tem um nível inferior desse movimento, que é o pessoal que estava lá e o pessoal que estava fazendo articulação, convocando nas redes, etc. E tal, que é uma rede, não, é uma malha que foi montada desde o início da busca do Bolsonaro pela presidência, né? Na verdade, começou antes, e aí o Bolsonaro foi convencido e se convenceu de que poderia ser candidato a presidente com sucesso, etc. E o segundo nível, que é o nível superior desse movimento, que são os financiadores e os arquitetos, os autores intelectuais desses crimes, eles não estavam nem pelas redes dirigindo o movimento, eles deixaram que a coisa acontecesse. Por isso eu acho que era basicamente uma estratégia de produzir desordem, desestabilizar o ambiente social, sociopolítico, para ir criando clima e justificativa para uma intervenção posterior diante da inércia do governo. E aí, na narrativa que você fez, tem vários elementos disso. Um, a PM não age, né? Tem um ponto aí importante que precisa de ser investigado, que é por que o Ibanez mudou a orientação em cima da hora, né, quando o pessoal já estava na rua. Eu não imagino, Pedro, que esse pessoal, mais de 1.000 pessoas, marchasse para a Praça dos Três Poderes em silêncio, né? Todo mundo calado, fingindo que não ia fazer, entendeu? Quer dizer, não, estavam ali as palavras de ordem, as faixas. Então, quer dizer, qualquer estagiário de inteligência, de segurança, olhava e dizia assim, isso aqui vai dar um problemaço, né? Precisamos de... Então, evidentemente que a inércia policial foi deliberada, né?
e o subdimensionamento da segurança na Praça dos Três Poderes foi deliberado. Então, isso aí é evidente. Eu acho que o Anderson Torres tem mais do que razão para ele ser recebido pela Polícia Federal com ordem, um mandato de prisão e ser imediatamente ir para uma preventiva. Mas eu não acho também que o Ibanez seja inocente. Né? Quer dizer, eu não acredito na versão de que ele foi enganado por má informação. Por uma razão muito simples, seria a ingenuidade dele como governador, já tendo sabido, visto o que aconteceu em dezembro, né, na No dia da diplomação, diplomação. no dia da diplomação, a tentativa de invasão da Polícia Federal, a bomba que não chegou a explodir no aeroporto. Então, a coisa estava dada. O silêncio dos militares, o fato de que o batalhão que fica na garagem do Palácio do Planalto não se moveu. E mais, né? Quer dizer, eu acho que tudo começa, do ponto de vista do silêncio dos militares, começa na própria permissão, porque aquilo foi uma permissão, para que os golpistas acampassem no entorno, na área de segurança, né, dos quartéis. Vou te contar uma história que aconteceu comigo há 20 anos atrás, talvez, com relação a esse negócio de segurança de quartel. Eu aluguei uma casa em Angra, que ficava numa localização que tinha que passar em frente àquela escola naval, aquele quartel ali da escola naval, que fica na beira do mar, né? E aí tinha uma guarita num ponto e no outro, de todo o perímetro do quartel. Você passava numa guarita, se você estivesse vindo numa determinada direção, tinha uma placa dizendo, tinha um guarda armado com fuzil, e uma placa dizendo: acenda a luz interna do carro e abaixa o farol, se estiver de noite. E se tiver película no coisa, baixa os vidros. E aí tinha uma outra guarita lá no final. Eu um dia estava, à noite, estava indo para jantar com os amigos, me atrasei e aí esqueci de acender a luz do carro interna e passei pela primeira guarita. Quando estava no meio do caminho ali, vieram 3 guardas armados de fuzil e metralhadora e me pararam. E aí eu disse: mas parou por quê, né? Mas não acendeu a luz, que não sei o que e tal. Eu disse: não acendi porque não acredito, não lembrei. E depois é o seguinte, quer dizer, não tem razão para isso. Tá certo? Quer dizer, não tem. Eu estou de passagem, isso aqui é uma passagem pública. Tem um pedaço da cidade que fica do lado de lá, quer dizer, recua a área de segurança de vocês. Pô. E aí os caras ficaram assim meio coisa, chamaram o comandante. E o comandante veio com uma forma mais ríspida e tal. E aí eu peguei e virei para ele e disse: vocês vem cá, deixa eu te informar de uma coisa, acabou a ditadura. Que coisa é essa? Eu sou um cidadão no pleno gozo dos meus direitos, não tem razão para estar sendo assediado pelos senhores, eu vou me retirar. Tem um jantar e eu vou para o meu jantar. E aí o comandante meio que se deu conta que realmente não estava mais na ditadura militar. Quer dizer, se eles param um cidadão sozinho, né, porque não acendeu uma luz do carro, ou não baixou o farol, ou não baixou o vidro do carro, mas no entorno de um quartel, como é que deixa centenas de pessoas se aquartelarem, se acamparem na porta do quartel? Quer dizer, tem conivência militar, né? E aí a gente chega no plano do governo federal. Eu acho que o ministro da Defesa, o Zé Múcio, evidentemente não tem autoridade nenhuma. Talvez seja o ministro da Defesa com menos autoridade sobre os militares que a gente já teve. Os civis nunca tiveram muita autoridade, mas ele claramente está sendo monitorado, está sendo, na verdade, um conduzido pelos militares. Porque, primeiro, ele disse que eram manifestações democráticas. Basta ler 2 ou 3 faixas que você vê que não são democráticas.
depois que são pacíficas. A violência com que os caras agem não tem nada de pacífico, né? E depois é o seguinte, para você ser ministro da Defesa, você devia ler, no mínimo, assim que tomar posse, um ou dois manuais que tem na internet de questões de segurança sobre violência política. Tem uma literatura extensa sobre violência política, né? E violência política significa o seguinte: assédio às pessoas, né? Quer dizer, como fizeram com o Gilberto Gil, como fazem com várias pessoas nos aeroportos. Basta você ser identificado, né, por um bando de bolsonaristas que eles começam a te atacar, chamando de comunista, né? É só entrar nas nossas redes, no nosso Twitter, que você vê lá, né, o assédio, uma forma de violência. Isso é uma forma de, isso é a forma inicial da violência política. Aí depois, até a invasão de prédios e o golpe de Estado. Quer dizer, a violência política ela tem um espectro amplo de ações. Todas elas foram exercidas nesse período no Brasil. Todas elas. Então, para qualquer pessoa que entenda um pouco de segurança, nós estávamos num clima de violência política sistemática e, evidentemente, ninguém que tenha visto, qualquer pessoa sem nenhum treinamento, sabe que você não põe centenas de pessoas fora do seu estado, da sua cidade, sem trabalhar, com comida, bebida, remédio, né, de graça. Quer dizer, essas coisas custam caro, tá certo? Quer dizer, custa muito caro montar um negócio daqueles ali. Então, tinha, evidentemente, financiamento graúdo. Tem gente dizendo, não, mas isso aí é porque eles fazem vaquinha. Vaquinha não paga isso. Vaquinha não paga isso. O que paga isso é financiamento, é dinheiro grande, né? E porque tem logística, não são acampamentos, não são acampamentos espontâneos, bagunçados, não, eles são todos arrumadinhos, né? Tem uma logística ali, tem uma coisa. Químico, você pode, tem banheiro químico, você pode ter alguma. Estrutura de cozinha. Tá certo? Quer dizer, então tá na cara que estava armado isso. E por outro lado, quem frequenta as redes sabe que eles estavam convocando para essa manifestação em Brasília. Aí começa o governador ver 40 ônibus chegando em Brasília, cheio de gente. E ele acha que não vai ter problema, que não precisa botar segurança? Né? Agora, por outro lado, tem um problema na arrumação da Autoridade de Segurança Pública no Brasil, que faz com que o ministro da Justiça ele tenha que aceitar a palavra do governador. Ele pode até discutir com o governador, mas ele não pode simplesmente falar, tá bom, então eu vou assumir, porque ele não tem aparato para assumir. Né? Quer dizer, quem tem que assumir é a Polícia Federal. A única forma mesmo foi a que foi encontrada, que é a da intervenção. Mas, Pedro, isso aí nos chama a atenção para o fato de que o Brasil, há muito tempo, precisa de ter um tipo de aparato policial preparado para esse tipo de coisa. Né? Uma espécie de SWAT, uma polícia especializada com boa inteligência, etc., em ações de massa. Porque, com isso, se você tiver uma polícia especializada nisso, primeiro, você reduz a possibilidade de incidentes que levem a óbito um grande número de pessoas, etc. Né? Eles têm as formas técnicas de dissuasão mais adequadas. E que fique de prontidão, né? Que fique de prontidão permanente, porque essas coisas, às vezes, elas aparecem de forma meio imprevista. Essa de Brasília não foi. Mas, às vezes, tem uma explosão de repente, um contágio que produz uma coisa mais grave. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente não chegar, se as investigações não chegarem aos financiadores e aos arquitetos, aos autores intelectuais,
desse ato de violência política, que é preparatório, que é precursor do golpe, nós vamos ter problema institucional ao longo do governo Lula. E não sei em que momento ele vai acontecer, de uma forma que talvez o governo Lula não tenha a capacidade de resistir. Então vamos encarar esse ponto aí, que eu acho que é um dos pontos chaves para a gente entender. Qual é a sua impressão de poder que o governo Lula tem sobre as Forças Armadas? Eu acho que não tem poder. Eu acho que aí tem um problema grave que vem de longe, né, Pedro? Que é o fato de que os civis, o poder civil no Brasil, ele trata os militares com luvas de pelica. Né? Tem um temor, né, estrutural dos militares em todas as lideranças políticas civis do Brasil. Então, isso significa que, na verdade, o Brasil continua sob uma semitutela militar. E isso tem a ver com o artigo 142 da Constituição, e isso tem a ver com o fato de que nunca se despolitizou, de fato, a cúpula militar. Tem a ver com o fato de que as escolas militares fazem elas educam os jovens, cadetes, né, e até aqueles que vão para a escola militar antes, né, com uma história que é uma história falsa do Brasil, né, da Revolução, de que tinha uma ameaça comunista, e que continua, que persiste. Quer dizer, então, enquanto a gente não enfrentar, nós temos uma questão militar. Enquanto a gente não enfrentar a questão militar, a gente não vai avançar. Eu acho que tem vários elementos aí que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, nós perdemos a oportunidade quando fizemos aquela anistia daquele jeito. Nós perdemos a oportunidade quando não fizemos uma comissão da verdade no momento correto. Nós passamos o tempo todo contemporizando com tudo que militar faz. Né? O general Mourão, que hoje é senador, e foi vice-presidente, ele tinha sido afastado do comando porque tinha dado uma declaração golpista. Na verdade, o que tinha que ter acontecido é que ele devia ter sido processado. Ele devia ter sido... o ministro da Defesa devia ter tido poder para enquadrar esse general e tirá-lo da vida ativa, por conta desse espírito golpista. Então, aí a gente vai perdendo sucessivas oportunidades de resolver esse problema. E o fato é o seguinte, quer dizer, o Brasil nunca terá uma democracia suficientemente sólida e suficientemente civil enquanto a gente não resolver o problema da tutela militar. Sérgio, a gente tem duas oportunidades nesse momento. A primeira é evidente. O Supremo está com a faca e o queijo na mão para botar na cadeia o Pazuello por crimes cometidos contra a saúde pública durante a pandemia, na gestão, e muito possivelmente Braga Neto e Augusto Heleno por conta de ação antidemocrática. E no caso da ação antidemocrática, por conta da peculiaridade desse processo que está na mão do Alexandre de Moraes, sequer você precisa do Procurador-Geral da República. Exato. Você não precisa nem esperar o Augusto Aras sair em setembro, outubro. O Pazuello provavelmente precisa, porque não tem cara de que o Aras vai começar a agir agora, né? Mas prender general dá. Existe o caminho. E seguindo o processo, até porque eles vão ser processados direto no STF. Quer dizer, só tem uma instância, né? Nessas horas conta contra eles. E parecemos ter um Supremo absolutamente... Se existe um poder que está solidamente na defesa da Constituição de 1988, me parece ser o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário. Simultaneamente, a gente tem uma circunstância internacional em que Chile, Argentina, nossos vizinhos,
estão numa circunstância em que eles já resolveram o problema militar deles. Eles não convivem com o risco de um golpe militar, tal. Isso é uma coisa que não existe em nossos vizinhos. E, simultaneamente, a gente tem hoje nos Estados Unidos um tipo de visão política que não toleraria que vê ditaduras, ainda mais no hemisfério ocidental, como eles chamam aqui as nossas Américas, vê ditaduras como um problema mais do que uma solução. É muito diferente da cabeça americana dos anos 60, em que era melhor ter uma ditadura de direita do que ter o risco de um país caindo para o comunismo. Mesma coisa na União Europeia. Na União Europeia, eu acho que a intolerância com o regime autoritário seria ainda maior. Quer dizer, a gente está numa circunstância em que não dá para os caras dar um golpe. Não sei se daqui a 10 anos vai ser isso, mas a gente hoje está numa circunstância internacionalmente que o Brasil ia ficar tão isolado que eles iam se ferrar com o governo. Eu sei que a situação é extremamente delicada, mas o momento de tentar resolver esse negócio e ousar partir para cima dos militares dentro da institucionalidade não é agora. Eu acho que tem certamente agora, daqui a um ano, entende? Claro. Nesse momento. O problema todo é que eu não sei se a elite civil brasileira tem realmente disposição para fazer isso, sabe, Pedro? Porque eu me lembro que quando começou a coisa do Pazuello, os chefes militares disseram que, opa, peraí, não vai prender general da ativa. E não prenderam, né? Quer dizer, e houve um recuo dos civis, né? É um momento importante porque tem uma indignação generalizada e eu acho que hoje na elite política brasileira não tem ninguém com dúvidas de que os militares foram coniventes, né? A Miriam Leitão, ela no começo do governo Bolsonaro, ela foi no primeiro ano, antes da pandemia, ela foi entrevistar 2 generais muito ligados ao governo, que ocupavam postos lá no governo. E ela perguntou para eles: cara, vocês se dão conta de que esse governo está dando errado, ele vai dar errado, ele não é um bom governo. E aí eles responderam para ela o seguinte: pois é, mas é o governo que nos deu protagonismo. Então, quer dizer, a cúpula militar, ela quer protagonismo político. É fora da hora, é fora do lugar, mas o Brasil é o país da história das ideias e das coisas fora do seu lugar, né? Então, eles intimidam, eles atuam politicamente, né? Quer dizer, os militares atuam o tempo todo politicamente nos bastidores. E no governo Bolsonaro, o que aconteceu foi que eles começaram a fazer isso de forma mais ostensiva, né? Inclusive rompendo com a regra do regimento de fazer tweet político, enfim, né? Então, eu acho que quando o Lula escolheu o Zé Múcio para ministro da Defesa, eu disse: bom, ele fez um erro, cometeu um erro. Porque não devia ser nem alguém de esquerda, nem alguém tão maleável que não vá resistir nunca aos militares, que é o caso do Zé Múcio, né? O PT errou o tempo todo na escolha dos seus, quase todos, né, dos seus ministros da Defesa, porque exatamente punha como ministros pessoas que já eram vulneráveis por conta da polarização, por conta da distância ideológica. Então, era preciso que fosse alguém com firmeza para, pelo menos em alguns momentos, dizer para os militares: espera aí vocês também tem uma linha vermelha aqui, se vocês ultrapassarem essa linha, aí a coisa fica complicada, né? Eu acho que tem essa fragilidade, que é o fato de ser o governo Lula, né? Ser um governo do PT. Eu sempre fiquei com a ideia de que tem determinadas coisas que um polo não pode fazer, sabe? Quer dizer, tem determinadas soluções políticas que a esquerda não pode dar por ser esquerda, porque os outros não vão aceitar a solução dela
pelo fato dela ser esquerda, né? E tem coisas que a direita não pode fazer pelo fato de ser direita, né? Então, durante algum tempo, por exemplo, ele dizia, olha, talvez o melhor governo para fazer uma reforma agrária fosse um governo de direita, porque aí ele não teria nenhuma suspeita de que está Melhor governo para fazer uma reforma trabalhista ou da Previdência um governo de esquerda. de esquerda, né? Quer dizer, Claro. tem coisas que tem, né? Então, realmente enquadrar os militares pela esquerda é uma coisa difícil. O que o Chaves fez? O Chaves, assim que ele assumiu, ele porque o Chaves é uma espécie de Bolsonaro que deu certo, né? Uhum. Ele era também da Mais média inteligente oficialidade, também, né? mais inteligente, muito mais. Nossa, É, não, o Chaves era muito inteligente, né? muito, O sim. Bolsonaro tem problemas cognitivos óbvios. O Chaves era também oficial médio, né? Ele assume, a primeira coisa que ele faz é levar caronear os generais todos e colocar a turma dele no poder, né? E aí aposentou uma opção de generais, aí alguns generais sêniores disseram assim, não, peraí, eu tô do seu lado. E aí esses sobreviveram. Ele assumiu o controle da corporação militar lá, né? Aí comprou armas na Rússia para dar a eles os brinquedos que eles precisam e ficar hostilizando a Colômbia ali na fronteira e deu a eles boa parte do programa social. Boa parte da política de distribuição de, 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 de serviços sociais passou a ser dos militares. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quer dizer, o Bolsonaro não precisou nem de caronear. Ele era um capitão renegado que foi adotado por todos os generais, que é uma coisa complicada, que mostra que, na verdade, havia uma propensão da corporação militar a ter uma ação política. Né? Talvez por conta da longevidade dos governos da esquerda, né, que estavam há muito tempo, a falta de competitividade dos candidatos do PSDB, mas, enfim, o fato é que a gente tem uma corporação militar que tem um grau de sensibilidade política que é preocupante. Né? Quer dizer, qualquer marola, os caras resolvem adotar posições mais golpistas. Quer dizer, isso é muito complicado. Então, digamos que a solução para a questão militar, nós aqui em 2023 falando no Brasil de a questão militar, né? É inacreditável. É danado, né? A expressão nos persegue. Eu usei de propósito, exatamente. Eu sei, para mostrar que ela vem nos assombrando há muito tempo. Vamos dizer que o governo Lula não tem como resolver a questão militar. Vamos deixar para a pessoa que suceder ao governo Lula, no caso de ser um liberal, um conservador. Ou uma liberal, uma conservadora. Aliás, temos uma liberal candidata, né? Sérgio, a principal missão desse governo é entregar uma democracia consolidada. Cara, eu estava fazendo com um grupo de amigos a lista das vezes que a presidência da República, que o Palácio da Presidência da República teve ameaçada dessa forma. Foram 4 vezes na história do Brasil. 1893, na Revolta da Armada, quando os coraçados apontaram... 1922, quando o Forte de Copacabana apontou para o Palácio do Catete e atirou contra o Palácio do Catete. Errou, mas atirou. Em 1938, quando os integralistas invadiram os jardins do Palácio Guanabara, que seria hoje o Palácio Alvorada, era residência, Alvorada. Mas o Getúlio estava lá dentro, né? E agora?
Quer dizer, o que aconteceu no domingo é um evento gigante na história do Brasil. Com E não certeza. foi só a sede da Presidência da República, foi também do Poder Judiciário e também do Legislativo. Que nos distingue do Capitólio. Que nos distingue do Que Capitólio. nos distingue do Capitólio. Foram os 3 poderes que foram invadidos e a depredação foi muito maior. Muito maior. Também não tinha gente lá dentro, foi num domingo, não foi num dia de diplomação do presidente da República, como havia sido no 6 de janeiro, né? O ponto ao qual eu estou querendo chegar é que nós temos um... Você estava falando dos acampamentos no entorno dos quartéis. Algumas milhares de pessoas no Brasil, não sei se dezenas de milhares, mas algumas milhares de pessoas no Brasil, acampadas durante 2 meses, isso forma laços que são muito profundos Quer dizer, a gente viu a formação de um grupo radical de extrema-direita. As pessoas já estavam radicalizadas, mas agora a gente tem uma coisa muito mais consolidada. As pessoas se conhecem, as pessoas convivem, enfrentaram rejeição de família, perda de emprego, enfrentaram várias coisas, ficaram doentes juntas. Quer dizer, permitiu-se a consolidação desse negócio. Nós temos hoje um grupo radical, potenciais terroristas ali no meio, certamente, que está organizado e não vai deixar de ser organizado. O que está ao alcance desse governo? Eu não falo só do governo no sentido do poder executivo, também do poder judiciário, também do legislativo. O que está ao alcance do Estado fazer para tentar dirimir essa situação e conseguir entregar uma democracia mais estável lá na frente? Pedro, essa é uma questão que me traz de volta para o modelo político brasileiro. Eu acho que aí tem uma questão fundamental, que é a seguinte: os eventos de domingo, eles certamente afastaram a direita moderada, a direita democrática do Bolsonaro. Eu espero que sim. E deles. Você vê a declaração enfática do Ronaldo Caiado, né? O Tarcísio foi ontem, apesar de hesitar no início, né? Exato, e fez uma coisa pela democracia. A Soraya Tronic está com o pedido de CPI no Senado para investigar o golpe. Quer dizer, de repente começou exatamente por saberem. São pessoas com sensibilidade eleitoral e que precisam dos seus eleitores, que olham assim: nosso eleitor não está mais afim. Ele não apoia isso. Então, esse afastamento ele está ocorrendo, e aí é que eu chego ao ponto: o que o governo pode fazer? Aí eu estou falando do governo Lula. O que ele pode fazer é, de fato, praticar o que o Lula tem dito no discurso, que ele aceita a oposição, que ele quer a oposição, que é importante ter oposição, que vai tolerar todo mundo, não importa qual a ideologia, etc. Isso é um desafio para o PT, Sérgio? Total. Mas, se não acontecer, ele não entrega uma democracia consolidada de volta. Porque o que a gente precisa de ter nesse momento é a possibilidade de formar uma direita conservadora democrática que queira, de fato, jogar o jogo democrático. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: tem um lugar vazio no modelo político brasileiro nesse momento que tem que ser preenchido. E não é uma coisa trivial. Que é o seguinte: de 94 até 2018, o modelo brasileiro era o seguinte: você tinha uma disputa bipartidária entre PT e PSDB pela presidência da República e uma disputa multipartidária por formar bancadas no Congresso que iam ser a coalizão do governo e a coalizão da oposição. Progressivamente, foi ficando claro que o PSDB não era mais um eixo competitivo, né? Ele não conseguiu, ele só conseguiu ganhar com o Fernando Henrique o Plano Real. Depois ele perdeu todas para o PT, inclusive com candidaturas fracas, como, por exemplo, a Dilma. Ela não é boa candidata do ponto de vista eleitoral, não é uma pessoa que levante, né,
o eleitorado. E Mas o mesmo Fernando assim... Henrique também não era, né? Mas ele tinha o plano real, Claro, né? E claro, a Dilma tinha o sucesso e a popularidade do Lula. do Lula. Mas o fato é que, se tivesse um candidato competitivo, eu sei que contrafactuais são difíceis, mas se tivesse, porventura, uma candidatura competitiva, é possível que o PT não conseguisse emplacar o governo Dilma, né? Pelo menos no segundo mandato, na reeleição. Então, esse lugar aí foi ocupado pelo Bolsonaro, mas incidentalmente. Eu não creio que o Bolsonaro volte a ter competitividade eleitoral mais para frente. E o PSDB acabou. O PSDB definitivamente acabou. Ele não vai se reconstruir. Então está faltando exatamente um partido que seja de centro-direita, mas com afinidades ali com algumas das pautas do PT na área social, etc. Um social-liberal, né? Que possa ser mais conservador também nas questões que eu não gosto de chamar de costume, né? Mas nos valores, e que dispute a presidência competitivamente. Democracia precisa de ter governo e oposição, e a democracia precisa de ter a imprevisibilidade nas disputas eleitorais. A gente tem essa imprevisibilidade no Congresso, a quantidade de safe seats, né, de cadeiras garantidas no Congresso é muito pequena, mas a gente não tem essa incerteza. Ela começou a diminuir na disputa presidencial, por causa da falta de competitividade do oponente ao PT. Então, para a gente conseguir restabilizar a democracia brasileira, a gente precisa de ter dois partidos com vocação presidencial forte, competitivos no eixo presidencial. E o PT, depois do Lula, ele não é mais um partido tão competitivo a ponto de ameaçar, né, de se tornar hegemônico. Então, essa é a oportunidade para um partido crescer. Eu olhando aqui o espectro partidário, prestando atenção no que as pessoas estão fazendo, nas lideranças políticas, pessoas não, nos líderes políticos estão fazendo e tal, eu acho que esse partido, quem está querendo isso, quem percebeu que tem esse lugar vazio e quer ocupar, é o PSD com o Kassab. Né? O Kassab já tentou lançar o Rodrigo Pacheco, né? Ele se aproximou do Tarcísio para não deixar que São Paulo fique na mão de uma pessoa como o Tarcísio, né? Quer dizer, politicamente, São Paulo vai ficar na mão do Kassab, né? Como secretário de governo. Provavelmente foi ele que aconselhou o Tarcísio a mudar de opinião e ir para Brasília se reunir com o Lula. Então, quer dizer, tem capacidade para fazer o governo de Minas, o PSD, tem competitividade para isso. Aqui no Rio, ele, com o Eduardo, ele ainda não conseguiu dar musculatura eleitoral, mas o Eduardo é um bom prefeito e é um bom político, pode ser que seja uma alternativa. Então, quer dizer, se a gente consegue, eu não estou defendendo o PSD, não, estou dizendo o seguinte, a gente precisa de ter a eleição presidencial em qualquer parte do mundo é polarizada. A ideia de que ela se polarizou só com o Bolsonaro é falsa. Ela sempre foi polarizada. O problema é que polarização. Tem o que eu chamo de polarização competitiva e tem a polarização radicalizada, emocionalizada, que é disruptiva, que é a do Bolsonaro. Então, a gente precisa de retornar a uma polarização democrática, competitiva. E, para isso, a gente precisa de ter dois partidos competitivos disputando a presidência da República. A dificuldade que eu tenho de ver esse desenho que você está propondo, no papel ele faz todo sentido. O problema é que o PSDB nunca foi isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sei que o PSDB era visto pelo eleitorado de direita como seu partido. Nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, na primeira década do século. É evidente que era. Mas o PSDB não era isso. O PSDB, em qualquer outro país do mundo, seria o partido de esquerda. Entendeu? O Fernando Henrique não era diferente do Romano Prodi, do Gerhard Schroeder, do Bill Clinton, era um partido. Você descreveu como social-liberal, o pessoal chamava, e eu descreveria como social-liberal também, o pessoal chamava lá, por conta do Anthony Giddens, de terceira via. Não importa qual a coisa, aquilo é a social-democracia
pós-queda do muro, pós-globalização, que se tornou um social-liberalismo. Por conta do PT e da força do Lula, o PSDB foi jogado para um lugar político da direita, mas não era um partido de centro-direita. Né? Não o PSDB que nasceu. Hoje, sei lá o que ele é. Então, o Brasil nunca teve... Tinha o DN, que era um partido... Mas isso foi na Segunda República. Né? A gente não teve a criação desse partido de direita. E talvez a fraqueza do PSDB fosse isso, né, Sérgio? O desconforto que a maior parte dos líderes do PSDB tinham de se perceber como pessoas de direita, né? Porque não eram. Claro, mas exatamente isso, Pedro. Por isso que ele perdeu competitividade. Né? Portanto, quer dizer, ele deve ser substituído por um partido que seja isso, não por um outro partido social-democrata. Até porque o que aconteceu é que o PT se social-democratizou. Sim, é verdade. Né? O Lula, agora, o discurso do Lula no parlatório era um discurso clássico da social-democracia. Clássico. Né? Então, quer dizer, como o PT se social-democratizou, até porque a social-democracia também está mudando de configuração, porque a base histórica da social-democracia, que é o operariado manufatureiro, blue collar, não existe mais. Não existe mais. Isso virou tudo robô. Então, essa base... Né? Então, ele tem que se transformar numa social-democracia de classe média. Né? Uma social-democracia de classe média é uma social-democracia que precisa de ter o quê? Uma certa moderação, porque a classe média ela gosta de previsibilidade, ela vive de salário, ela constrói patrimônio com o seu salário, né? Então ela precisa de previsibilidade, ela precisa de estabilidade, ela precisa de estabilidade monetária, inflação baixa, que é uma opção de coisas que tem um cérebro texto do Kalerski que diz que quando você tem inflação alta, né, e pleno emprego, os sindicatos são fortíssimos. Quando você tem inflação baixa e desemprego, os sindicatos não têm nenhum poder de reivindicação. Isso é clássico em relação a esse operariado manufatureiro. Agora, quem fortalece hoje a social-democracia é a inflação baixa. Né? Porque aí você tem as condições propícias para que a classe média eduque seus filhos, porque ela tem outros valores. Para ela, a educação é fundamental. Né? E aí você tem uma parte da classe média que é conservadora. Ela é contra o aborto, ela é contra casamento gay, ela tem uma opção de... Ela é muito católica, né? A classe média... Ou evangélica. Ou evangélica, né? Então, e aí, qual é o partido desse pessoal? Né? Uhum. Qual é o partido desse pessoal? Certamente hoje eles dirão, não é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro, porque, embora ele seja contra uma opção de coisa que a gente é contra e a favor de uma opção de coisa que a gente é a favor, ele é um baderneiro. Ele é um cara que depredra um palácio, que ele não respeita, né, a liturgia da democracia e tal. Então, eu acho que o Brasil está num momento de realinhamento mesmo, clássico realinhamento partidário, mudanças na estrutura partidária em relação às mudanças que houve na sociedade, em busca de uma nova configuração eleitoral. Agora, nós não podemos escapar de duas coisas, Pedro. Primeiro, nós nunca deixaremos de ser multipartidários. Portanto, nós nunca deixaremos de trabalhar com coalizões. Segundo, a gente não tem espaço para ter muitos partidos com vocação presidencial. Então, a Segunda República eram 3, né? 3, entendeu? Quer dizer, então você vai ter, nós vamos ter sempre isso, né? Uma eleição polarizada. Se tiver 3 competindo no primeiro turno, vai polarizar no segundo turno e o segundo turno vai moldando de uma certa forma quem é o partido competitivo do outro, né? Então, a democracia brasileira está sendo redesenhada. Eu espero que o Congresso
tenha um pouco de noção sobre isso agora que ele está sob trauma, no sentido de que precisa de fortalecer não pode fazer nenhuma aventura de mexer nas regras da política para tentar uma outra coisa, né? O Gilmar Mendes vive querendo o semipresidencialismo, sabe? Qualquer coisa que a gente faça agora sem uma estrutura partidária sólida que organize o jogo, qualquer mudança hoje vai virar problema. E a gente Sérgio, corre o risco de virar Itália. eu tenho mais duas perguntas para você, vou te pedir um pouquinho aí da sua paciência. Uhum. A primeira é um follow-up aí do que você acabou de comentar. Tudo bem, eu entendo a questão eu entendo a questão do um necessário conservadorismo com mudança de regras políticas eleitorais nesse momento. Super entendo. Mas, até por ser um leitor seu, a escolha desse sistema de voto majoritário para deputado federal, com esses distritos gigantes que são estados, isso não é uma máquina de produzir centrão? Uma máquina de eleger um cacetão de deputados em cidades pequenas e médias e poucos deputados cujo voto é mais ideológico nas cidades grandes? Você não acaba produzindo uma quantidade excessiva de deputados cujo objetivo, ao chegar no Congresso Nacional, é essencialmente ser despachante para os seus prefeitos? Eu não estou nem falando de corrupção, não, tá? Eu estou falando no sentido de que a gente não devia. A única maneira de mudar o Congresso, no fim das contas, não é partir para diminuir o número desses distritos, não? Mudar, talvez, a maneira de eleger deputado. Eu entendo a pergunta, Pedro, mas eu acho que eu acho que o problema não é o distrito. Eu acho que o problema não é o tamanho do distrito, porque a gente vai ter esse tipo de divisão mesmo com qualquer tipo de distrito. Mas aí é localizado, é um deputado por lugar, sabe? Não, tá, eu sei, mas é que distritalizar o Brasil dessa forma não é uma coisa simples, porque o Brasil tem muito município pequeno que vai ter que ser reunido num distrito só e muito município grande que vai ter vários distritos. É uma coisa muito complicada. E a demografia brasileira ela vai alterar muito isso. E uma das coisas que tem mais corrupção nos Estados Unidos é o redesenho de distrito. Gerrymandering. É o gerrymandering onde a coisa pega nos Estados Unidos. Claro. E eu acho que o problema não é o distrito, não é a forma eleitoral. Eu acho que a forma eleitoral ela se adapta ao jogo que está sendo jogado no real. E o jogo que está sendo jogado no real é a centralização fiscal. Na verdade, o que o Brasil precisa é de uma baita reforma fiscal. E uma baita reforma fiscal para valer. Eu acho que o Haddad está falando num tipo de reforma fiscal que é o começo desse processo, que é limpar o orçamento brasileiro dos subsídios, que estão lá, alguns pendurados há 60, 70, 80 anos, que não fazem o menor sentido você ficar subsidiando alguma coisa por décadas. Você subsidia uma coisa por alguns anos, na expectativa de que ela vá amadurecer ou terminar a necessidade. Agora, uma coisa que é subsidiada há décadas é uma coisa ineficiente, ineficaz, que está ali por puro jogo de lobby. Então, retirar os subsídios, etc., é uma parte do problema. Mas eu acho que precisa de descentralizar. Eu acho que precisa de pensar a reforma tributária do ponto de vista dos impostos diretos, que é a segunda etapa. Ela já tinha que pensar, as duas tinham que ser pensadas a partir de deixar mais atribuições e mais dinheiro na base nos do estados que e nos no topo. municípios. Eu acho que a gente tem que descentralizar mais o Brasil. Aí, o deputado que precisa de dinheiro, que vive disso, é o cara que vai ser ou vereador ou deputado estadual. Uhum. E você vai deixar o plano federal para questões estratégicas e para aquelas linhas de política que são as linhas nacionais.
né, as grandes linhas da educação, etc. Então, se a gente não mexer na substância da política brasileira, que hoje é basicamente... Por que tem essa questão toda do orçamento secreto? Todo mundo concorda que o orçamento secreto é uma excrescência, tem que ser retirado. Mas aí o cara vira e diz assim, peraí, mas acontece o seguinte, eu gostei de ter mais dinheiro. Então vamos acabar com o segredo, mas vamos botar isso aqui nas emendas parlamentares e tal. Ou seja, toda a discussão parlamentar brasileira hoje, todos os atritos entre legislativo e executivo são sobre grana, não são sobre valores, sobre nada. Isso aí você faz consenso rapidinho. O que divide, o que problematiza a relação executivo-legislativo no Brasil é porque os caras ficam querendo mais grana do orçamento federal para levar para a sua cidade, para a sua base eleitoral, né? E aí você tem a ineficiência no gasto, porque aí acaba sendo basicamente uma coisa estritamente eleitoral. Se ele tiver que disputar esses recursos no plano do Estado e no plano do município, as prioridades aparecem porque a população está lá para dizer não, claro, eu não quero esse asfalto lá longe, eu quero a minha rua aqui com encanamento. Entendeu? Quer dizer, então, esse é o problema do Brasil. Esse é o problema do Brasil. O Brasil não tem orçamento, ele não tem prioridade, ele não tem planejamento, não tem nada, porque é tudo feito no toma lá da cá. Sem roubo, sem problema, é grana. Eu tenho que levar a grana para o meu eleitor. Agora, se eu deixar a grana mais perto do eleitor, eu libero a política federal para o que conta, porque o Brasil precisa de muito planejamento de longo prazo, precisa de muita estratégia, precisa de pensar. A gente não, a gente fica da mão para a boca porque a política brasileira é feita no sentido de liberação de verba. Minha última pergunta é a seguinte: você é um intelectual público. Não estou dizendo que você seja apenas um intelectual público, não, mas mas no sentido de ser alguém que ajuda uma quantidade grande de pessoas a entender o que está acontecendo. Eu sou jornalista. A gente vai ter que, nos próximos 4 anos, analisar o governo Lula, e evidentemente estamos numa democracia, haverá problemas. O PT tem uma pancada de vícios, Lula tem uma pancada de vícios, mas a gente vai ter que fazer críticas ao governo. No governo não existe para a sociedade ficar pegando leve com medo de não, a democracia está ameaçada, vamos ficar poupando, tudo mais. Agora, ao mesmo tempo, a gente está em 2023, faz 10 anos que entramos no buraco, né? Desde as jornadas de julho, que o Brasil está em convulsão e essa coisa não passa. Como é que você acha? Porque a impressão que eu tenho é que a gente tem que mudar. Quem fala publicamente sobre política tem que mudar a conduta. Tem que ser mais cauteloso. Só que isso não pode quer dizer poupar críticas. Como é que você está pensando isso? Como é que você está pensando a conduta de fazer a necessária crítica e análise do governo sem permitir que isso signifique um enfraquecimento da estrutura da democracia brasileira? Essa é uma ótima pergunta, Pedro. Ela é crucial e eu concordo com você no sentido de que, de fato, a gente tem que mudar a forma pela qual a gente critica e fiscaliza e analisa, né? Tem 3 camadas isso aí. A primeira, eu espero que o Lula seja fiel à palavra dele e que diga que o governo não precisa de tapinha nas costas, precisa de ser cobrado, né? Então, que as críticas sejam, quando feitas de uma forma construtiva, sejam aceitas. A segunda camada tem a ver com o fato de que o PT hoje tem, na minha visão, uma divisão grande entre dois blocos. Eu acho que o bloco positivo é o maior,
que é o fato de que tem muita gente no PT que entrou para a política e que com sucesso. E se há uma coisa que educa você a conviver, é o cafezinho da Câmara dos Deputados, o cafezinho do Senado, né? Que são clubes. São clubes. Isso, e aí se a gente estivesse só diplomata no mundo, não tinha guerra. Porque os diplomatas que representam os países na ONU são todos amigos, eles têm um coquetel, uma happy hour de 15 em 15 dias em que eles se encontram, batem papo, contam sobre as suas vidas, etc. e tal. E depois eles vão defender os interesses dos seus governos, a posição dos seus governos. Se tivesse só diplomata, não tinha guerra. Então, tem claramente hoje um processo de muito boa vontade, assim, por parte dos políticos petistas, que estão muito ciosos da preservação do governo Lula, em conversar com todo mundo. Eu estou conversando com gente que estava sem falar comigo há muito tempo. Isso está acontecendo de forma geral, talvez tenha acontecido com você também. A coisa foi, né, houve uma distensão na relação entre o PT e aqueles que já foram críticos do PT. E a terceira linha é a militância. Eu tenho sentido que a militância está ficando cada vez mais minoritária, aquela que te bate o tempo todo porque você fez uma ligeira crítica, né, ao PT. E aí, quer dizer, é gente que nunca teve vida política para valer, que se considera politizado, mas que, na verdade, só fez militância, só fez política de gabinete, de tititi, de conspiração, né, mas nunca botou a mão na massa, ganhou um cargo, exerceu o cargo, viu qual a dificuldade, a complexidade dessas coisas, né? Então, aí essas pessoas continuam, bastou, né, um mês que já está batendo e tal. E, de fato, quer dizer, não é bater. Eu acho que realmente alertar criticamente para determinadas coisas que não estão funcionando bem, determinadas escolhas, né, na economia, na política, etc. Mas eu acho que, de fato, dado que há um governo de frente ampla, e durante um momento eu tive dúvidas que ele seria um governo de frente ampla, porque o Lula começou a nomear só petista, se vai virar uma coisa aqui de hegemonia petista, mas aí, de repente, ele começou a trazer gente da sociedade, gente que não tem filiação partidária, né? Tem ministros excepcionais o governo Lula, assim, de muito boa qualidade, entre os petistas e entre os não, quer dizer, os que não são filiados, né? O Silvio Almeida vai ser um excepcional ministro dos Direitos Humanos. A Nízia vai ser uma excepcional ministra da Saúde. Silvio, aliás, que é candidato a ministro Supremo, né? Pois é, porque o Silvio é um intelectual público dos mais importantes do Brasil e dos mais bem formados. A Nízia é uma das figuras mais importantes que tem hoje no Brasil na área de políticas públicas de saúde, né? Ela se preparou durante muito tempo. Ela foi aluna do UPERJ, onde eu era professor, né? Acompanho, né? E é da linha da montagem da Fiocruz que o Sérgio Aroca fez. Quer dizer, o governo Lula tem muita gente. A Aniele Franco, eu conheço muito bem também. É uma militante que tem noção de organização, sabe como fazer, né? Então, o próprio Camilo Santana, ele é de uma turma que não é a turma do Sindicato dos Professores dentro do PT, né? Exatamente. Não tem uma coisa corporativista na educação que é um problema dentro da discussão de política de educação. Exato, quer dizer, então, educação, é isso que eu digo, quer dizer, mesmo nos que são políticos, tem muito ministro bom. E tem um pluralismo ali no Ministério que vai dar uma... Né, e você assim, onde você acha que o Lula errou no nome? E aí foi na questão da negociação com o partido. Aliás, o problema do Ministério do Lula é no União Brasil, né?
que é o Fávaro na agricultura, que pode ser que, de fato, ele acabe batendo de frente com a Marina, porque ele tem um histórico ruim, né? Mas, então, a gente vai ter que lidar com esse governo, não como a gente lidava com os governos do PT, mas estando imbuídos da consciência de que nós estamos lidando com um governo que é de frente e que é de transição. É um governo que está nos tirando de um governo incidental, autoritário, autocrático, que desmontou uma parte importante da institucionalidade brasileira para a reinstitucionalização do Brasil. E quando eu falo da institucionalidade, eu falo porque eu vejo a Constituição como um contrato que tem direitos, né? Define direitos, liberdades, na verdade, depois define direitos e faz promessas. E essas promessas são promessas que se realizam nas políticas públicas. Então, quando diz assim, tem que preservar o meio ambiente, você precisa de uma política ambiental que preserve o meio ambiente, né? Então, quando o Bolsonaro desmonta a área ambiental, ele tá produzindo a frustração de uma promessa constitucional, né? E ele fez isso na educação e na saúde, que são áreas muito mais sensíveis do ponto de vista da população, né? Então, nós estamos reconstruindo a capacidade de realização das promessas constitucionais e de reconquista dos direitos e das liberdades que a Constituição nos dava, né? Então, é um governo que está no fio da navalha e a gente tem que entender isso. E tem que entender que, na verdade, nós sejamos petistas ou não, para nós, brasileiros, a melhor solução, o melhor resultado possível é que o governo do Lula dê certo. Que ele consiga fazer essa transição, consiga reorganizar para melhor até. Não é porque, por exemplo, a gente tem o orçamento secreto e agora a gente vai ter uma reforma orçamentária, que vai fazer limpeza de subsídios, etc. Então, nós vamos ter também mudanças mais estruturais que vão nos ajudar. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração quando a gente for avaliar as ações e comentar, né, e fiscalizar as ações do governo. Sérgio Abranches, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer. Obrigado pela conversa também.